Muito boa noite. Uma honra imensa estar aqui com vocês, agradecendo o convite da casa, a oportunidade do trabalho, na pessoa da nossa querida Rosa. Tema desta noite, Maria, Mãe de Jesus. Neste domingo, nós vamos comemorar o Dia das Mães. Alguém vai dizer, mas é uma data comercial? Sim, é verdade. Mas muitos filhos lembram das suas mães, em especial nessas datas. Quantos filhos que viajam de longe, né? Que se organizam e vão estar junto com a sua mãe. Isso é fantástico. É essa ligação mãe e filho, por certo, que nos toca profundamente a todos nós. Nossa pretensão da noite é somente, assim, de forma simples, mostrar essa figura que é transcendental para nós, que é um espírito de luz, um anjo de verdade, que esteve há 2000 anos encarnada na Terra. Nós vamos, então, lembrando que a doutrina espírita, ela nos facilita a compreensão e nos dá a oportunidade de um conhecimento um pouco maior, com mais detalhes. Por exemplo, essa imagem que todos podem ver agora, ela é a imagem real de como é Maria. É um quadro pintado no ano de 1983 para dar veracidade a esta imagem. O Chico Xavier tirou uma foto, então, segurando o quadro original. Esse quadro ele foi pintado por esse senhor que acompanha o Chico. É um quadro mediúnico, porque o Emmanuel falava para o Chico e o Chico falava para o pintor e ele ia lá pintando. Disse, o cabelo é assim, os olhos, enfim, até que nós vamos, então, ter esta imagem que é a imagem real de como Maria se apresentou, então, enquanto esteve na Terra. Nós vamos nos basear na nossa conversa desta noite em dois livros que eu indico a leitura. Nós vamos fazer uma passagem muito rápida em função do tempo, mas eu indico essa leitura porque ela vai dar os pormenores que nós não temos tempo para falar. Então, é o livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, com psicografia de João Nunes Maia, e o livro Boa Nova, né? Psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Então, são nessas duas obras que nós vamos nos situar. Nós vamos apresentar alguns slides para que seja de compreensão mais fácil de todos nós, e nós vamos fazendo, então, a complementação. Nós vamos lembrando, então, de quem era Maria, como foi, talvez para alguns seja um fato novo. Quem era Maria? Quem eram os seus pais? Então, nós vamos lembrando, então, que Maria era com o nome Miriam, significa, então, Senhora da Luz, bem próprio para ela, né? Então, ela é filha de Joaquim, Eli, e de Ana, nascida também em Nazaré, na Galileia. E durante a sua infância ela viveu em Nazaré. Aqui, o livro, nos seus pormenores, nos fala, então, que Ana, sua mãe, ela já tinha mais de 50 anos, e o casal Joaquim e Ana não tinha filhos. Ela não conseguia engravidar. Os casais da época, notem que a gente está falando de 2000 anos atrás, era uma superstição, ou melhor, uma maldição, o casal não poder ter filhos. Era muito difícil de acontecer isso. Então, se o casal não tivesse filhos, não teria herdeiros. Não tendo herdeiros, para quem ficaria os seus bens? Então, sempre era um problema social da época. E o casal era visto com um certo desdém por não ter trazido descendentes. Então, numa idade um pouco já avançada para a época, Ana fica grávida e dá à luz a uma menina que também, na época, pela tradição judaica, o casal ter uma menina
e não ter nenhum filho era quase a mesma coisa. Porque tinha que ter um filho homem, porque ele que herdaria, ele que cuidaria dos bens, enfim, era uma sociedade um pouco assim, materialista, né? Então, na época, então tiveram essa filha. Como eles já tinham uma idade um pouco avançada, conseguiram então que Maria se instalasse no templo através do sacerdote Josiel. Ele, então, que conseguiu que a menina, então, ficasse junto lá no templo e fizeram um acordo que os bens ficariam para o templo, para, enfim, para os sacerdotes lá. Então, ela conseguiu se instalar junto no templo. Nós vamos lembrar que a Maria, então, foi desde pequena para o templo e daí os sacerdotes da época, eles sabiam por intuição que estava por chegar a Salvador. E viam na Maria um ser muito especial. Como até hoje, nós vemos nas pessoas, as pessoas se destacam por alguma característica e nós notamos isso de pronto. E Maria era essa pessoa. Ela desfilava a sabedoria, apesar da pouca idade, ela desfilava simpatia, entendimento, respeito, então todas as características esperadas de uma moça da época. E ela, então, despertou nos sacerdotes um certo receio. Será que não estaria Maria vindo, talvez, por Maria, a mãe do Salvador? Porque teria um grande problema, porque Maria era pobre. E eles pensavam no Salvador como um senhor dos exércitos, um rei, alguém muito rico que tiraria os hebreus da escravidão romana, porque 500 anos antes eles eram escravos no Egito, depois da libertação por Moisés, eles acabaram sendo escravos dos romanos. Então, eles tinham esse certo receio. Então, no livro nos conta, né, que Maria foi escolhida lá no reino dos céus, através do seu, a cumprir o seu mandato de mãe de Jesus. Então, ela foi escolhida lá no plano espiritual. Então, ela encarna e daí a gente vai ver que através desse medo dos sacerdotes, eles casam ela com José. José, na época, tinha já mais de 60 anos de idade e ela em torno de 14 para 15 anos. Denotem a diferença de idade. Então, José era uma pessoa muito bem respeitada na sociedade, embora sociedade da época, embora ele fosse pobre, que isso era sempre para os sacerdotes um motivo, então, de que a pessoa não seria tão nobre por não ter dinheiro. Então, Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, ela casa com José, só que aconteceu de ela já estar morando com José, como era o costume da época. A gente vai lembrar que Nazaré tinha pouco mais de 100 habitantes, toda a cidade, todo mundo se conhecia. Então, era o costume da época que as mulheres iam toda a tarde, por volta de 4 horas da tarde, elas iam lá no poço, que só tinha um poço no lugarejo, e as mulheres recolhiam a água, colocavam nos cântaros, nas bacias, no que tivesse. Elas que traziam, era o serviço das mulheres, trazer a água. E nesse instante também as mulheres aproveitavam para dar aquela conversadinha, né, desde aquela época. Então conversavam lá e coisa, traziam água para as suas casas. Chegando em casa, então, a gente vai lembrar da passagem da Anunciação. Então, o anjo Gabriel chega a estar com Maria e ela, por certo, se assusta. Então, ele diz assim: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor é com você. Então, o anjo diz: não precisa ter medo, né? Porque ela deveria estar muito assustada. Então, ela diz assim: você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Então, a gente pensa assim na emoção dela, na surpresa dela, e ela diz então: eu sou a serva de Deus.
que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Então ela aceita. Depois José também tem um sonho com um anjo falando que Maria vai estar grávida. Enfim, toda essa passagem a gente vê relatada no Novo Testamento. Depois a gente vai ver Maria, então a gente está cortando umas partes, vocês vão entender por causa do tempo. Então, a gente vai lembrar então que Maria deu à luz na manjedoura, né, toda aquela passagem que ela procurou um lugar para se instalar, não tinha lugar nenhum, então foram para a manjedoura. Como era costume da época, o menino era apresentado ao templo 40 dias depois do nascimento. A menina não precisava. Mas o menino era apresentado, era feita a circuncisão no menino, para eles era um ritual de purificação, e era anotado no livro do templo o nome do menino, de todos os meninos, né, do menino que havia sido apresentado ao templo. O sacerdote, então, no momento da circuncisão, o sacerdote Simeão, ele pega Jesus no colo para fazer a circuncisão. Simeão tinha há muito tempo uma ferida nas costas, que não cicatrizava, que não fechava, que às vezes ele via nas suas vestes molhadas, né? Não tinha, na ciência da época, não tinha o que fazer para melhorar. Só no tocar em Jesus, Jesus ali com 40 dias, né, do seu nascimento, ele sente algo estranho nas costas, ele põe a mão, está fechado, cicatrizou, foi curado por Jesus. Simeão, ele nota isso e numa intuição, ele diz a Maria que esse seu filho, ele será muito especial para todos nós. Mas o teu coração terá varado por uma lança da dor em algum momento. Então, foi uma premonição que o sacerdote teve, então, que esse menino ia ser uma pessoa especial para todos, mas o seu coração de mãe ia ser sempre transpassado pela espada da dor. A Maria não entendeu muito o que significava isso, depois ela veio a entender. Então, depois dessa apresentação, né, depois de um tempo, Isabel veio visitar Maria. E a gente vai lembrar que então Isabel era prima de Maria e tinha um filho pequeno também, um pouquinho mais velho, chamado João Batista. Então, João Batista era primo de Jesus. Então, as primas foram se visitar e os meninos estavam brincando. Quando elas se deram por conta, cadê os guri, né? Sumiram. E elas foram procurar onde é que eles estavam. Lá perto da casa onde Maria morava, tinha assim, como se fosse um barranco, assim, mas muito alto, muito íngreme. E elas viram de longe os dois bem pertinho da beiradinha. E elas vieram assim bem quietinho para não assustar os meninos. Daí Maria conta então que via Jesus falar com João Batista, mostrando o lugar assim, e eles tinham nessa idade assim em torno de 4 a 5 anos somente, mostrando o lugar assim como se fosse um grande conhecedor de tudo, né? Então a gente vê já que Jesus tinha essa questão do conhecimento desde pequeno, né? Então Maria diz, né? Então essas crianças, né? Trazem para a humanidade uma luz divina. Elas já tinham essa ciência do que eles traziam, né? Então, uma dizia para a outra, meu filho também é assim, né? Os dois. Então, Jesus teve a ocasião de dizer, né, que João Batista, né, era entre os encarnados o espírito de mais elevação moral. Mas continuando, então, a gente vai lembrar da educação do Cristo, de Jesus, né? Então, essa é Maria contando. Então, ela diz que por muitas vezes viu Jesus junto com as águas, né? Ele conversava com os viajantes. Os viajantes, na época, os que tinham todo o conhecimento. Eles vinham de um povo para o outro, traziam as culturas, além das especiarias, mas
as informações e traziam dúvidas. Então Jesus tirava as dúvidas dele, explicava as coisas para os viajantes, né? Então, e sempre com uma palavra caridosa para os mais humildes, para as lavadeiras, que era um trabalho duro, árduo, com pouca remuneração, aos mendigos, aos sofredores, falando sempre da sua comunhão com Deus, uma eloquência que nunca encontrei, segundo Maria, nas observações dos nossos doutores. Ela que já morou no templo, ela sabia, né? Então que Jesus tinha uma eloquência que acima do que ela já havia visto. E aí continua. Agora a gente vai lembrar da passagem que era um costume da época, que uma vez por ano todos iam para Jerusalém para a comemoração da lembrança da libertação da escravidão do Egito. É um ritual chamado Passat, que é uma passagem, né? A passagem, então, eles ficavam uma semana toda lá em Jerusalém, nas suas preces, orações, nas suas comemorações, como era costume da época. E também, como era costume, as caravanas seguiam juntos por segurança. Iam as mulheres na frente e os homens atrás, sempre assim. Então, arrumaram-se, foram de volta para Nazaré, estavam voltando, e Jesus não estava com Maria e também não estava com José. Ele tinha, na época, em torno de 12 anos. E daí, Maria achando que estava com José e José achando que estava com Maria. Então, se perderam nisso. Aí, às vezes, acontece isso com a gente. Cadê, né? Cadê a criança? Está com a mãe, está com o pai. Mas Maria teve um estalo. Eu vou lá junto na caravana dos homens para ver se ele está lá com José. E não estava. E elas se apavoraram, José e Maria voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus no templo, ensinando para os doutores da lei. Então, nos fala, né? Alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras, né? A facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas, então explicando aos doutores da lei, né? Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Então, ele já era desde criança, ensinando, já era diferente de todos. Maria preocupava-se com isso, porque de tão inteligente, com as coisas que ele fazia, ele já tinha arrumado um emprego no templo. Né? Ele já estava garantido na vida, na verdade, porque os sacerdotes eram quase que uma profissão que passava de pai para filho. Quem não fosse ali uh, do meio não conseguia ser sacerdote. Né? Sempre era o costume, se tu era filho de carpinteiro, tu ia ser carpinteiro, ferreiro e assim vai, né? E para ser o sacerdote tinha que estar no meio. A gente vai ver sempre, né? Caifás, o sogro dele, todos eles eram da família para ser sacerdote. Mas Jesus já tinha um emprego garantido, né? Lá no templo. E Maria se preocupava, como toda boa mãe, da educação que ia ter Jesus. Então a gente vê na passagem, né, que diz: conversei com José, ela contando, né, Maria contando, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. No dia que se seguiu, Jesus me interpelou: mãe, o que queres tu de mim? Então Jesus sabia da preocupação, né, de Maria, da mãe, né? Ele disse: o que quer de mim, mãe? Não te testemunha a minha comunhão com o Pai que estás no céu? Surpreendida com sua resposta, respondi-lhe: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessita de um apoio. Então, Jesus, tendo essa ciência, indaga a sua mãe, né? O que tu tem, mãe? Por que tu te preocupa comigo, né? Então, a gente vê assim que a preocupação, o zelo de Maria. Daí a gente lembra da passagem, né? Da infância, que, embora soubesse das belas promessas dos doutores do templo, que ele já estava garantido na vida, ia ser muito rico, porque os sacerdotes eram ricos,
Jesus aproximou-se de José e pediu-lhe, com humildade, se admitisse em seus trabalhos. Então, ele trabalha nas traduções do grego, o hebraico é uma língua muito pobre, assim, de termos. Então, uma palavra servia para várias coisas. A gente vai lembrar da passagem do camelo, né? Passar por um buraco de agulha, outros dizem que é só o pelo, assim, tinha várias questões. Mas o carpinteiro, na época, também era um construtor, também era uma pessoa que fazia reparos. Então, imagina-se que Jesus também, além de fazer trabalho de carpintaria, fazia os outros serviços também, assim como José. Então, a gente vê que nessa fase dos 12 até ali aos 30 anos, quando começa o trabalho realmente da divulgação do Evangelho, a gente não tem muitos relatos de Jesus. Divaldo nos diz, nos conta em palestra, que Jesus não foi aos essênios, não teve em outros lugares, ficou sim trabalhando na carpintaria. Ele trabalhava para o sustento da sua mãe e também ajudava os seus irmãos. Não aparece no Novo Testamento ao momento da morte de José. Então, é sempre uma incógnita, embora que a gente saiba através dos livros que José logo reencarnou como Inácio de Antioquia. Mas, voltando aqui, então, ele trabalhou até os 30 anos, depois que ele foi no seu trabalho da divulgação do Evangelho, da Boa Nova, os irmãos dele continuaram, então, nesse trabalho para o sustento da família. Agora, como a gente está falando de Maria, a gente vai dar um salto ali dos 3 anos dos trabalhos de Jesus e vai lembrar do momento sublime da crucificação. Jesus, então, é traído por Judas, é preso. Notem que essa questão da prisão de Jesus, ele, na verdade, ele se ofereceu, né? Ele se ofereceu para ser preso, porque até Pedro, né, no momento de desespero, pega a espada do soldado e corta a orelha do soldado. Então, o que Jesus faz, né? Vai lá e cura a orelha do soldado. Então, ele não queria violência, poderia fazer o que quisesse, mas ele não queria. Então, foi levado para a prisão. João, quando vê aquela cena, vai até a casa de Maria, bate a sua porta, bem desesperado, e Maria abre. A gente vai lembrar que naquela época João não tinha ainda 18 anos de idade, ele era bem novinho, era um rapaz na época. E então ele bate e ele diz: "Minha mãe, prenderam Jesus". Daí ela é tomada de espanto e pergunta: mas o que ele fez? Qual foi o crime que ele cometeu? Daí João diz: ele é acusado de insurreição, de ser um agitador, né, de ser alguém que quisesse fazer uma revolução. Esse era o crime dele, evidentemente, que esse julgamento dele, na história, disse que não houve um julgamento tão errado, de forma tão modificada para parecer uma coisa que não era, do que o julgamento de Jesus. Ela pega, então, o seu chale, como era costume da época, um chale pesado, para cobrir o seu corpo, e sai, quer encontrar a Jesus. João tenta segurá-la, dizendo que é muito perigoso ir à noite. A gente vai lembrar que não existia energia elétrica, não se enxergava nada, e ela, como boa mãe, foi atrás do seu filho, chega até a prisão onde estava Jesus. Ele já tinha sido condenado, Pilatos já tinha lavado as suas mãos, e ele estava lá preso. Chegou lá e pediu para um soldado para que pudesse ver o filho. Não foi permitido. O soldado ainda dá um empurrão nela, ela bate a cabeça, machuca um pouco, e ela fica lá até de manhã. Quando o Jesus sai da prisão, ela o vê e ele só olha para ela, não fala nada. Mas ela estava junto por lá. Acompanhou também
Jesus no Calvário. O Calvário, nesse momento, estavam junto com Maria, Maria de Magdala, João e Joana de Cusa, acompanhavam a Maria cuidando dela. A gente vai lembrar, então, que naquele momento, a cada chicotada que Jesus levava, Maria lembrava do que o sacerdote Simeão havia dito a ela, das dores que ela ia sentir. E ela firme, sempre atrás, olhando para o martírio do seu filho. Então, ela acompanha até no momento extremo, onde ela diz para o seu filho: meu filho, até quando tu irás sofrer? Ao que Jesus olha para ela e para João e diz, né, João, essa é tua mãe, e diz para Maria, esse é teu filho, como se pedisse para que João cuidasse dela. E nesse momento, quando Jesus dá a sua mãe, simbolicamente falando, para que João a cuidasse, é nesse momento também que ele nos empresta ela, e por isso que nós a chamamos de Mãe Santíssima, ou Mãe de todos nós. Então, nesse momento extremo, junto da cruz, Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irrepreensíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava, na sua serva, a vontade do Senhor. Então, ela entendia o momento, mas a dor suprema de uma mãe, para nos mostrar o quanto uma mãe sofre, o quanto ela faz pelo seu filho. Mas a vida continuou. Como Jesus havia pedido, João leva Maria até Éfeso, a cidade de Éfeso, e lá eles ficam. João saía todos os dias, ia até a igreja de Éfeso, que tinha sido criada por Paulo. Lá ele pregava, fazia as pregações, fazia caridade para as pessoas que procuravam a igreja, e era o trabalho dele. Maria, depois de muito tempo, ela ficava só em casa. Ela já contava com 70 anos de idade. E ela ficava sentada num banquinho de madeira da casa, dava para ver o mar Egeu, era um lugar bonito, mas muito simples, muito pobre. As pessoas vinham na casa dela e pediam, né, por ela como mãe, chamavam ela de Mãe Santíssima. E daí as pessoas vinham, eram mendigos, sofredores, que vinham pedir a sua atenção, os seus cuidados. E daí, essa casa começou a ser chamada de Casa da Santíssima, porque todos sabiam onde é que era. E, certa feita, um mendigo esteve lá e falando, então, das dificuldades da vida dele, dos problemas que ele tinha, né. Então, hã de tudo que ela falou, né, no seu coração maternal, ela dizia assim: "Isso também passa". Uma frase que ficou, muito, muito conhecida quando o Chico Xavier, né, nas suas dificuldades também recebeu essa mensagem de Maria, né, dizendo: "Isso também passa". Então, de todas as nossas dificuldades, tudo vai passar. Então, ela recebia a todos. Certa feita, veio um mendigo que tinha um odor muito forte, muito, muito forte mesmo. Via-se que as feridas o incomodavam, e ele chega e diz: "Minha mãe precisa de um pedaço de pão, um naco de pão". E ela levanta-se do banquinho, vai até a cozinha, não tem nada, não tem nada para comer, não tinha nada para dar. E ela volta e pega, diz para o mendigo encostar a sua cabeça nas suas pernas, faz um carinho no seu cabelo, e ele sente como se estivesse sido alimentado.
não tinha mais fome e as suas dores momentaneamente haviam passado. Então, o poder do amor de Maria era indescritível. Em outro momento, Maria, também sentada no banco, viu de longe que vinha uma pessoa. Não era igual às outras, ela era diferente. E com um sorriso ele diz: Minha mãe, vim pedir a tua bênção. E ela olha para ele, ele estende as suas mãos e ela diz: Meu filho, as chagas que fizeram em ti, e ela tem o ímpeto de se ajoelhar a ele, e ele não permite, e ela desfalece. Ela desfalece no mesmo instante, recobra a consciência já desencarnada, é recebida por anjos que cantavam a graça de Deus, e Jesus a pega em seus braços, tem o ímpeto de já levá-la às suas regiões superiores, diz a Maria: Minha mãe, meu pai quer que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. E já estavam no intuito de levá-la, e ela diz: Meu filho, permita antes que eu vá, que eu possa passar nos lugares onde tu passastes primeiro, nas cidades onde tu pregou o evangelho, onde tu falou sobre o amor. Evidentemente que Jesus permite. Então ela vai passar nesses lugares, é acompanhada por um cortejo de anjos, e ela passa por todas as cidades, Dalmanuta, Cafarnaum, Magdala, todos os lugares, passa por Jerusalém. Aí lembra que em Roma os as pessoas davam a sua vida por amor a Jesus. Ela vai até Roma, vai no circo romano, e naquele dia haveria novamente uma matança de cristãos. Estava lotado, todos gritavam, era uma festa ver os cristãos serem mortos. E ela pega, vai até o subsolo nas prisões. O sentimento era de tristeza, mas não havia lamentações, não havia choros, só uma tristeza profunda, um medo do que havia acontecer, mas todos estavam firmes. Ela chega perto de uma moça e fala para ela: Minha filha, canta. A moça, inspirada, recita o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelos caminhos da morte e da dor, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. E todos saem da prisão em direção ao circo. E eles continuam cantando. Certamente que pela misericórdia e pelo amor, eu estarei junto contigo por todos os dias. E eles entraram no circo cantando. Todas as pessoas pararam, ficaram em silêncio. E cada um que ia morrendo, ou através das feras ou dos soldados, eram recebidos diretamente por Maria. Maria os abraçava e todos foram às regiões espirituais. E essa é a história de Maria. E nós sabemos que Maria trabalha com os sofredores. Nós sabemos que Maria atende às regiões dos suicidas, as regiões de muita dor. Então, Maria trabalha por amor a Jesus e por amor de todos nós. Então, agradecendo a todos vocês, desejando um ótimo Dia das Mães a todas as mães que estão aqui, as que estão na cidade, em todos os lugares. Que o coração de Maria nos interneça, que esse amor nos invada o nosso coração e que saibamos que Jesus sempre está conosco. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.